odiava, não com a fúria cega de uma inimiga declarada, mas com aquele desprezo olímpico, quase entediado, que se reserva a alguém que se acha absurdamente superior ao que é na realidade. O nome dele era Léo, e ele irradiava uma autoconfiança tão irritante quanto o brilho metálico e exagerado da fivela do seu cinto. Para ser justa, a arrogância dele vinha embrulhada em um pacote que a maioria considerava irresistível. Olhos azuis que pareciam carregar um segredo divertido, um sorriso torto que prometia a perdição e um corpo que, confesso, fazia meu olhar esbarrar por um milésimo de segundo a mais do que o decoro exigia. Mas eu estava imune, ou assim eu pensava. Trabalhávamos na mesma agência de publicidade e ele era o novo Golden Boy do departamento de criação. Eu, a diretora de arte, que preferia a quietude da minha mesa e a companhia dos meus fones de ouvido. Nossos conflitos eram épicos e geralmente públicos. Eram sobre paletas de cores, abordagens conceituais e, na essência, sobre quem tinha a última palavra. Ele adorava me provocar, com aquela voz grave e aveludada, inclinando-se sobre minha mesa com um ar de quem me fazia um favor ao respirar meu ar. Sofia, meu amor, ele disse um dia, apoiando as mãos na minha mesa, o cheiro sutil de sândalo e tabaco alcançando-me. Você continua insistindo nesse vermelho sangue que parece ter saído de um filme de terror dos anos 80. Quer espantar o cliente ou fazê-lo assinar o cheque? Levantei o olhar lentamente, os óculos de aro fino deslizando ligeiramente pelo nariz. Léo, respondi, com a voz tão fria que poderia congelar o café na caneca. Eu insisto no que funciona. E sugiro que você insista em manter a sua mão longe da minha área de trabalho. Não quero contaminar meu mousepad com a sua aura de eu sou o máximo. Ele não se ofendeu, nunca se ofendia. Ele riu, aquele som rouco e sexy que ele deveria saber que era sexy, o que o tornava duplamente insuportável. Ah, Sofia, a sua repulsa é quase um flerte, uma forma de arte. É delicioso ver você lutar contra a sua própria atração. A frase me atingiu como um choque elétrico. Atração dele. O cinismo era a minha armadura e eu a vesti mais apertada. Você confunde narcisismo com atração, Léo. É um erro comum em pessoas que vivem em uma bolha de autoelogio. E agora, se me permite, tem um prazo. Ele recuou um passo, mas seus olhos azuis ainda me prendiam. Prazo, claro. Não se preocupe. Estarei aqui para salvar a campanha quando seu vermelho sangue falhar. E ele se foi, deixando para trás não apenas o cheiro, mas uma fina névoa de dúvida na minha mente. Aquele era o primeiro toque de intriga que ele plantava. Ele me via, e não apenas o meu trabalho. Ele via algo mais, algo que ele ousava nomear, e isso era perigoso. Nossa rivalidade se intensificou e se tornou o entretenimento não oficial do escritório. As reuniões se transformaram em duelos verbais, cheios de insinuações e farpas que só nós dois entendíamos. Eu descobri que gostava do desafio, da adrenalina, de ter que pensar mais rápido, de formular a réplica perfeita. E ele parecia prosperar na minha irritação. Em uma noite chuvosa, estávamos trabalhando sozinhos até tarde, finalizando uma apresentação crucial. O escritório estava silencioso, exceto pelo som das teclas e da chuva incessante na janela. Eu estava exausta, meu cabelo preso em um coque desgrenhado e a maquiagem há muito tempo esquecida. Léo se aproximou da minha mesa, não com a pose de predador habitual, mas com uma caneca extra na mão. Chá de camomila, ele murmurou, deslizando a caneca para mim. Para acalmar essa fera que reside em você. Não se preocupe, não envenenei. Não quero ter que refazer tudo sozinho. O tom era diferente, desarmado. Agradeci com um aceno, os olhos fixos na tela. Você é realmente talentosa, Sofia, ele disse de repente, a voz baixa, sem o brilho irônico, mesmo quando insiste em ser teimosa. Seus layouts são os mais limpos que já vi.
Eu senti algo estranho no peito, um calor que não vinha do chá. Elogios sinceros de Léo eram mais raros que chuva no deserto. Tentei manter a compostura. Obrigada, respondi, a voz um pouco mais suave do que eu pretendia. Você também não é totalmente inútil. Seu texto tem pegada. Ele soltou uma risada silenciosa e se apoiou na mesa. Desta vez, ele não estava invadindo meu espaço. Ele estava apenas perto. Perto demais. Quando você me elogia, mesmo que seja por obrigação, sinto que ganhei na loteria. Ele sussurrou, os olhos fixos nos meus, a luz fraca do monitor refletindo neles. Mas é mais fácil para você me odiar, não é? O ódio é simples. A atração é complexa. Exige que a gente se arrisque a admitir que o outro é bom. A minha respiração engatou. Ele estava falando sobre nós, sem rodeios. E pela primeira vez, eu não senti raiva. Eu senti curiosidade e uma pontada aguda de desejo. Eu odiava o quão perspicaz ele era. E você, Léo? Retruquei, sustentando seu olhar. Qual é o seu jogo? Vencer todos os desafios, incluindo me derrubar? Ele sorriu, mas era um sorriso diferente, melancólico. Não, eu só queria que você me visse. O verdadeiro eu, não o idiota arrogante que eu criei para afastar as pessoas. E a única forma de fazer isso era te irritando, a ponto de você ser forçada a prestar atenção. A confissão desarmou a última barreira. A intriga atingiu seu ápice. Ele estava jogando um jogo muito mais profundo do que eu imaginava. E agora, eu estava completamente envolvida. Na semana seguinte, a dinâmica mudou. As farpas se transformaram em piadas internas. Os olhares de desafio se tornaram olhares longos, carregados de intenção. Em uma festa de agência, ele me encontrou perto da máquina de café. Você está deslumbrante esta noite, Sofia, ele disse, os olhos percorrendo meu vestido preto. Não era um flerte barato, era reverência. Você também não está mal, retruquei, o coração martelando no peito. Ele deu um passo na minha direção, diminuindo a distância entre nós para o que parecia ser apenas uma camada de ar quente. Sabe o que é mais fascinante em você? Ele sussurrou, a voz ainda mais grave. A sua vulnerabilidade escondida sob essa armadura de gelo. Eu a sinto, e eu quero desvendá-la. O hálito quente dele roçou minha orelha, e eu tive que me segurar no balcão. Eu não tenho vulnerabilidades, Léo. Eu tenho prioridades. Aham, ele disse, sorrindo de forma íntima. Ele estendeu a mão, e com a ponta do polegar, tocou a curva da minha mandíbula. Foi um toque leve, mas incendente. Me diga a sua maior prioridade, agora. Fechei os olhos por um segundo. A briga, a repulsa, o ódio, tudo desmoronou em um milésimo de segundo. Eu estava flertando de volta, sem a proteção do sarcasmo. Minha maior prioridade, Léo, é que você se afaste, porque eu não confio em você. Menti. Minha prioridade naquele momento era que ele me beijasse. Ele entendeu o subtexto. Seus olhos brilharam com o triunfo de quem acaba de vencer uma batalha estratégica. Ódio é atração em esteroides, Sofia. Você não me odeia, você tem medo de gostar. E então, ele se afastou, deixando-me ali, trêmula e confusa, com o fantasma do seu toque na minha pele. Aquela foi a última intriga que ele precisou plantar. Eu não precisei de mais palavras. Eu sabia, ele tinha razão. Eu o detestava por ter me forçado a ver o que eu estava tentando negar, e o desejava exatamente por isso. A rendição veio uma semana depois, na nossa sala de reuniões. Estávamos sozinhos, discutindo o conceito final da campanha. Era quase meia-noite. Eu me virei para ele para protestar sobre um slogan. Você está louco se acha que a escolha certa vai funcionar, Léo. É clichê, é fraco, Eu parei de falar. Ele estava a um palmo de mim. A luz baixa realçava os contornos do seu rosto, e o cansaço em seus olhos os tornava ainda mais intensos.
Eu sussurrei de volta, e a palavra saiu como uma confissão. Ele não sorriu, ele apenas me olhou profundamente, como se estivesse me lendo pela primeira vez, sem as barreiras da ironia. E então, ele cobriu a pequena distância entre nós. Seus lábios eram macios, urgentes, e carregavam todo o acúmulo da nossa tensão, da nossa rivalidade, do nosso ódio disfarçado. Ele me beijou com a certeza de quem esperou por isso a vida inteira. Nós nos afastamos lentamente, a respiração ofegante, as mãos dele segurando a minha cintura como se eu fosse fugir. Então, ele murmurou, a testa encostada na minha. Era clichê. Eu ri, um som pequeno e nervoso. É um slogan horrível, mas o beijo é a escolha certa. Você é uma mentirosa péssima, ele disse, deslizando as mãos para cima, para o meu rosto, prendendo-o delicadamente. E eu estou apaixonado pela sua teimosia, pela sua inteligência e pelo fogo que eu sabia que estava escondido sob o gelo. Eu me perdi na intensidade daquele momento. A intriga e o flerte tinham acabado. O jogo tinha terminado. E para minha surpresa, eu tinha ganhado. Não um namorado, mas a certeza de que a complexidade de Léo, a profundidade que ele escondia sob a arrogância, era exatamente o que me atraía. Você me deve um pedido de desculpas por me fazer gostar de você, eu disse, sorrindo de verdade pela primeira vez. Desculpe-me, Sofia, ele sussurrou e me beijou de novo e de novo. Desculpe-me por ser irresistível. E eu, a rainha do desprezo e da aversão, tive que admitir que ele estava certo. Ele era irresistível. E o meu ódio tinha sido, afinal, a mais sensual e intrincada história de amor que eu poderia ter vivido. O nosso jogo tinha acabado, mas a nossa história estava apenas começando. Agora, eu tinha que descobrir como conviver com um homem que era meu rival e a minha maior paixão. A complexidade